Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Glória a Deus. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. O texto diz assim: Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Pai, esta é a tua palavra, foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo, e a minha oração é que o poder do teu Espírito Santo possa trazer essa palavra aos nossos corações, que nós possamos, ó Pai, sair daqui fortificados, renovados pela tua palavra, em nome de Jesus, que o teu nome seja santificado por intermédio dela. Essa é a nossa oração. Amém. Pode se sentar, irmãos. Eu disse que ainda tinha alguns avisos, e eles queriam entrar propriamente dito na palavra de Deus, por causa do seguinte: nós somos uma igreja afiliada a uma convenção batista, né? Não a nível de soberba ou prepotência, né? O que eu vou falar não é isso, para mim é nível de testemunho, amém? Talvez a segunda maior convenção de igrejas batistas no Brasil, que é a Convenção Batista Nacional, né? Pastor, qual é a primeira, a maior convenção batista no Brasil? É a CBB, né? Convenção Batista Brasileira. Os irmãos chegaram primeiro, com apoio americano, evangelizaram todo o território brasileiro, se falando na linguagem batista, né? E nós viemos depois, né? Porque o Batista chegou a uns 100 anos aí, e a Convenção Batista tem fugiu agora, 1967, nós vamos fazer quanto então? Quem é bom de conta aí? 67 para 27, dá 40, 50, 60 anos, né? Vamos fazer 60 anos em 2027, né? Se Jesus não voltar até lá. Então a nossa convenção ainda é considerada uma convenção, por ter uma mais velha, a convenção mais nova, mas somos a segunda maior convenção de igrejas batistas no Brasil. A diferença é a renovação espiritual, né? A Convenção Batista Brasileira evangelizou o Brasil na teologia protestante, reformada, ortodoxa, cessacionalista, que não crê na manifestação dos dons do Espírito Santo para os dias de hoje. Quando o Espírito Santo renovou um grupo dentro dessa convenção, surgiu a Convenção Batista Nacional em 1967. Então, estou dizendo isso para mostrar para os irmãos que nós somos filiados a uma convenção que existe. Embora eu falo pouco a respeito do assunto e peco, porque deveria falar mais. Quando eu não estava trabalhando secularmente, eu era mais envolvido com a convenção, a nível de ir participar de reuniões, participar de eventos, e aí a gente sempre trazia um cartaz, colocava lá no mural, trazia algum material, deixava no fundo da igreja para os irmãos, trazia alguma notícia, né, também dessa convenção. E desde quando eu estou trabalhando fora, por causa da minha baixa participação, embora eu sempre tento ir assim, nem que seja uma vez no ano, né? Ano passado a gente foi num de pastores, pastor Jadir, o Maurício foi comigo, ano retrasado, né? Ano retrasado a gente foi num de pastores. Ano passado eu fui num treinamento de pastores em agosto, né? Numa terça-feira, fui de ônibus mesmo, fui de Uber, né? Carona fácil, voltei de ônibus. E aqui na regional nossa também eu tento ir aí uma vez no ano, quando é um local mais perto, cai na minha folga, aí eu acabo dando um jeitinho de ir também. Mas como tenho ido menos, às vezes acabo falando menos, então é um pecado. Então eu estou hoje vou dar um pouco mais de detalhes, porque eu tenho falado pouco, né? E como uma igreja convencional, lembrando
isso é para lembrar também que nós não estamos sozinhos, a convenção sugere temas ao longo do ano. Existem 3 temas que a convenção bate muito na tecla para que a igreja consiga acompanhar, né? Desde quando nós abrimos a igreja, eu ainda não falhei, espero não falhar, com o mês de maio. Porque o mês de maio a convenção celebra a família, né? Maio para a convenção é o mês da família. Se eu não me engano, dia 15 de maio é o Dia Batista Nacional da Família. Então a gente separa o mês de maio, porque é mês das mães também, para falar a respeito de família. Então você que frequenta a igreja aí desde quando ela abriu, eu sempre trabalhei no mês de maio, o mês da família. E aí eu vou deixar aqui um aviso. Nesse mês de maio, nós falaremos sobre família. Eu não quero falhar aí nesse que a convenção bate na tecla para falar. E no dia 17 de maio, nós vamos fazer um culto pela manhã com uma feijoada, para almoçarmos as famílias da igreja juntos. Qual que é a comemoração? Mês da família, né? Então a Priscila deu aí a ideia de fazer uma feijoada. A tendência é que o tempo esfrie, né? Um pouco mais, já está caindo aí as temperaturas, graças a Deus. Hoje, na hora que eu saí para a escola dominical, na porta da minha casa, não dava para enxergar a esquina de baixo da rua. E era 8 horas da manhã, Silvio. 1 metro, né? 5 horas, diz o Silvio, que não dava para enxergar nada. Na hora que eu saí para a escola dominical, não era nem 8 horas, né? Era umas 15 para 8. Não dava para enxergar na esquina. Eu cheguei aqui na igreja, o capacete assim estava molhadinho de água, né? De tanta neblina. Então a temperatura já está caindo. Então nós vamos orar para cair mais, para no dia 17, né? Ter uma feijoada bem gostosa para a gente esquentar. Então dia 17 nós faremos um culto pela manhã, em celebração ao Dia da Família, para comemorarmos aí o mês da família. Outro que a convenção bate na tecla é o 40 dias de oração. Eu não consegui fazer com os irmãos o 40 dias de oração, que começa em outubro e termina no dia 15 de novembro, porque dia 15 de novembro é o Dia Batista Nacional da Oração. É para que todas as igrejas batistas, no dia 15 de novembro, tenham culto de oração. Eu nunca fiz. Todo ano eu recebo a campanha, é uma revistinha, né, um livrinho de oração de 40 dias para se fazer na igreja. Eu acho que eu não consegui fazer porque fica pesado. Eu oro muito a Deus assim, para Deus levantar mesmo aí a vida do Rian, ou outro obreiro, né, outros obreiros, para poder, quem sabe, encabeçar. Eu não diria para você que eu não viria. Eu não consegui ainda, né, trabalhando fora, abraçar, estar aqui 40 dias com o livrinho, fazendo a revista, o momento de oração. É puxado tanto para quem organiza, quanto para você que vem. Mas eu vou orar esse ano aí, quem sabe a gente não faz, né? Começa dia 1º de outubro e termina 15 de novembro. Eu sei que dá 40 dias, 15 de novembro certinho. É um propósito de oração mesmo, oração. E aí vem os motivos para a gente orar, da convenção, da igreja, dos pastores. Todo dia tem a lição para ver e o motivo de oração, né? E o terceiro que a convenção bate na tecla é justamente nesse mês de abril. O mês de abril é considerado pela nossa convenção como o mês da missão. É o mês de missões e evangelismo da Convenção Batista Nacional, né? Olha que maravilha, né? Ontem os irmãos fizeram o evangelismo. Uma parte aqui na porta da igreja e uma parte lá perto do ABC. Alguns irmãos vieram. Eu achei uma grande vitória pelos irmãos que vieram, né? A gente sabe que geralmente evangelismo, nós vamos contar com alguns mais seletos, vamos dizer assim, mais apaixonados mesmo para poder fazer. E tem a questão da disponibilidade, né? Lagoa da Prata coloca a gente dentro de uma correria muito grande. Nossa cidade tem esse teor de correria de cidade grande, né? E a gente acaba caindo num ativismo. Eu sei que não deu para alguns irmãos participarem também devido ao horário. Eu mesmo ontem estava sozinho onde trabalho e não consegui nem 10 minutos para sair lá, para passar lá, né? O máximo que eu ajudei foi achar uns folhetos ali, deixar separado para os irmãos, na tentativa de auxiliar. Então eu sei que talvez você não pôde vir participar, mas os irmãos fizeram. Eu tenho um amigo, que ele é pastor de uma igreja em Bom Despacho, e não é o Júnior não, é outro. A igreja lá deve ter umas 200 pessoas.
A equipe de evangelismo deles fizeram um evangelismo ontem também, eles eram 8. Eu acho que o nosso aqui era 8, nós somos bem menos, então eu achei fantástico. Nós veio muita gente, glória a Deus. Porque se o dele lá, que tem 200 pessoas, foi 8, e o nosso aqui, que tem 40 pessoas, foi 8, nossa porcentagem está maior, né? Então, glória a Deus. Os irmãos fizeram um evangelismo ontem. Evangelismo, a gente não sabe se vai colher hoje, na mesma hora ou amanhã, né? A gente não sabe. A Gabriele Gabi um dia pediu o óleo aqui da igreja. Pastor, posso levar o óleo para a escola? Sei que você vai fazer com esse óleo lá não, mas é óleo, né? Vai que vai expulsar um capeta lá na escola, né? Leva o óleo. Levou o óleo, chamou os coleguinhas da turma lá, ungiu os meninos, orou por eles na hora do recreio. Diz ela que fez bem assim, escondido da professora. Não sabia se a professora ia reprimir, mas na hora que ela via que não estava vendo, ela, posso te ungir? Ungia o menino, orava por ele. Um dos meninos que ela fez isso está aqui na salinha hoje, né? Então, ela não colheu no dia, mas está ali o rapazinho visitando, né? A gente não sabe se Deus toca no coração dele, na mãe dele, na família dele, eles conversam. Evangelismo não é um negócio que a gente colhe na hora. Evangelismo é um negócio que a gente colhe depois. Não sei se você gosta de testemunho de conversões, eu gosto. E eu já vi vários testemunhos de conversões, tem livros também, né? Muitos livros bons. Sobre conversões, o Totem da Paz, livros de missões, né? Entre a Cruz e o Punhal. Irmãos, todo crente tem que ler esses livros. Se você não leu, por favor, procure, leia. Tem aí em PDF para ler no telefone. São livros que já têm mais de 50 anos. O título já não precisa ser vendido mais, né? Já está disponibilizado de graça. Então leia, Entre a Cruz e o Punhal, o Totem da Paz. Eu gosto desses livros assim. Quantos testemunhos de salvação eu já vi, de pessoas que receberam um folheto, colocou dentro do bolso, achou anos depois o folheto e procurou a igreja e se converteu. Então, evangelismo não é um negócio que a gente colhe agora, é um negócio que a gente colhe depois. Eu tenho um pouco de resistência com a forma como nós estamos fazendo evangelismo, não nós, Igreja Atos, porque ontem tivemos um, mas antes desse eu nem me lembro qual foi o outro que a gente tinha feito. Já tinha algum, por causa do tempo que a gente tinha feito. Eu digo assim, hoje a igreja cristã, ela evangeliza muito pautada no marketing da igreja, para que seja divulgado o que a igreja está fazendo, quem é a igreja da cidade. E eu acho isso importante, porque a igreja, a comunidade a qual você pertence, ela também precisa desenvolver. Eu não sou contra o marketing da igreja, mas nós substituímos o centro da divulgação, né? Nós precisamos divulgar Cristo. Quando eu falo de evangelismo, eu não estou falando em propagar, em divulgar a marca da Igreja Batista Nacional Atos. Quando eu falo em missões e evangelismo, eu quero voltar ao que a gente sabe sobre missões e evangelismo de 20 anos atrás, que era propagar o nome de Jesus, o reino de Jesus. Na verdade, a igreja ela nem é importante nesse aspecto. A igreja ela vai ser a ferramenta, a religião é a ferramenta a qual a pessoa vai conhecer Jesus. Mas o nosso primeiro programa de impacto tem que ser de propagar e divulgar o nome de Jesus. Essa mensagem que um pouco da mensagem que eu vou trazer para você aqui nessa noite, seria de colocar no seu coração o fato de você testemunhar Jesus. O texto que nós lemos aqui não diz para você testemunhar a Igreja Batista Nacional Atos. O texto que nós lemos aqui não diz para você testemunhar o pastor Tiago. O texto que nós lemos aqui diz para você ser uma testemunha de Jesus. Esse evangelismo que nós fazemos assim, que você já viu, e talvez você até já fez, aquele evangelismo assim, vamos lá na minha igreja, porque o meu pastor é uma bênção. Esse evangelismo, ele está errado. Não que seu pastor não seja uma bênção, ele pode ser uma bênção, mas não é essa a ordenança de Jesus. Vamos lá, porque o meu pastor revela. Vamos lá, porque o meu pastor prega a Bíblia. Ninguém prega a Bíblia como o meu pastor. Não é essa a divulgação correta que nós fazemos do Evangelho de Cristo. Vamos lá na minha igreja, porque na minha igreja tem um lanche no pré-culto. Vamos lá na minha igreja, porque a minha igreja tem um pós-lanche. Tem um culto, tem um lanche no pós-culto. Está misturando a frase aqui. Vamos lá na minha igreja, porque lá tem um grupo de louvor.
Vamos lá na minha igreja, porque minha igreja é a igreja do 7º dia, da 7ª corrente santa, da melhor igreja do Brasil. Não é esse o tipo de divulgação que Atos capítulo 1, versículo 8, nos convida a fazer. Por isso que eu digo que hoje o nosso evangelismo está errado. E esse evangelismo errado, ele atrapalha. Sabe por quê? Já aconteceu com a gente aqui, talvez. Você não convida alguém para vir na igreja, porque na sua cabeça, esse tipo de evangelismo fez com que a sua igreja não tivesse nada atrativo. Eu não vou chamar ninguém para ir na igreja, porque os ventiladores lá são feios. Não tem a parede preta. A luz está pendurada num fio. Nosso chão não é bonito. Eu vou passar vergonha. Não tem nada na minha igreja. Meu pastor não revela. Meu pastor não tem visões, não chama pelo nome, não adivinha CPF, né? Eu não vou lá não, meu pastor é tranquilo, né? Não, aí às vezes eu já vi isso acontecer com a gente, vai na outra igreja, lá é melhor que a minha. Que misericórdia, né? Você também não pode desfazer tanto assim da sua igreja, né? Eu não sou bom com rede social, Às vezes o pessoal me manda algum reels, eu nem vejo, eu não assisto, eu não sou bom com isso, né? Mas entendo também que nada, às vezes a gente até já sofreu, eu parei de sofrer, de um ano para cá, eu pensei assim, eu não vou sofrer mais com algumas coisas, eu pontuei algumas coisas que com a igreja eu sofria, eu mesmo, e falei assim, não vou sofrer mais com isso, porque não adianta, eu descobri que não adianta. Uma das coisas que eu já sofri é assim, às vezes as pessoas compartilham tudo, compartilha música do mundo, compartilha evento do mundo, faz tudo que é do mundo, compartilha trem de outra igreja, mas da igreja dela, ela não compartilha. Eu já tive aqui líder na igreja, líder de ministério, que compartilhava trem de tudo enquanto há, mas da igreja, às vezes coisa que ele estava participando e fazendo, nem isso ele compartilhava. Aí eu sofria sozinho, nunca reclamei, é a primeira vez que eu estou reclamando. Eu escolhi não sofrer, não vou sofrer com isso, mas larga isso para um lado, eu não acredito em igreja de Instagram, né? Você tem lá 1000 visualizações no Instagram, mas aqui no real você tem 20 sentado, que está dando isso aí? Não dá nada, né? Não quer dizer nada, para mim não quer dizer nada. Eu quero ver as multidões perto de Jesus, né? Nem perto de mim, né? Eu quero ver os 5.000 para Jesus alimentar, não quero ver um número fictício, de shorts no YouTube. Eu quero ver o número real, né? As multidões aos pés do Senhor. Então assim, nós também não podemos desfazer demais da igreja, né? Eu vou falar só de Jesus e vou mandar para outra igreja. Não, sua igreja tem que sonhar, tem que crescer, tem que fazer a diferença no reino de Deus. E ela vai fazer isso com a pessoa que você evangelizar, você trazendo para cá. Aí esse pensamento, tipo assim, na minha igreja não tem nada, está errado. Sabe por quê? Tudo o que precisa para que uma pessoa se converta, a sua igreja tem. Não é só a sua igreja, qualquer igreja tem. Qualquer igreja tem. Jesus. Esse deveria ser o nosso ponto de oferta. Você não chama alguém para vir para a igreja porque as cadeiras da sua igreja é confortável. Você não chama alguém para vir à sua igreja porque a sua igreja tem ar-condicionado. Você não chama alguém para vir à sua igreja porque a sua igreja ela tem um bom grupo de louvor. Você chama as pessoas para vir à sua igreja para que elas conheçam a Jesus. Jesus é o nosso ponto de oferta, não uma logomarca. Se é, né? Eis que quem vos fala aqui é calvinista e estou falando que Jesus tem que ser ofertado. Um calvinista falando que Jesus tem que ser ofertado, né? Mas só para você entender. Jesus não é o nosso ponto a ser oferecido, não é uma mercadoria que eu tenho que vender, né? Mas se é algo que eu apresento para uma pessoa, para que ela se converta, esse algo que eu apresento é Cristo, amém? Então nós somos chamados para ser testemunhas do Senhor. Para a gente falar sobre evangelismo e missões, eu trouxe aqui aos irmãos alguns dados, para a gente poder entender. É claro que, como convencional, eu trouxe alguns dados da nossa convenção, amém? Presta atenção, nós somos batistas nacionais. Durante o mês de abril, a Convenção Batista Nacional realiza o mês de missões.
Como que funciona o mês de missões? Tem um propósito de oração de 30 dias, cada dia a convenção divulga um momento de oração, e pede aos irmãos, para que durante o mês separe uma oferta, e traga uma oferta na igreja, para que no dia seguinte, na segunda-feira, amanhã, a igreja faça uma oferta que vai ser enviada para missões internacionais. Eis aí outra coisa que eu nunca fiz, eu nunca participei desse movimento, por 2 motivos. A primeira é sempre a sobrecarga, e a segunda é porque nós somos uma missão. Eu quero muito sair desse patamar de missão e poder ser uma igreja que abençoa, né? Mas nós ainda somos uma igreja carente de recurso, nós não temos condições ainda. Pastor, a gente podia abençoar nem que fosse com um pouquinho. Eu concordo com você, aliás, fiz isso um ano uma vez. Uma irmã da igreja até mandou uma oferta de missões, e a gente enviou para lá nesse dia, né? E acho que logo no primeiro ano da igreja eu devo ter feito. Mas assim, nós ainda somos uma igreja muito carente de recursos. Não estou sendo olho grande assim querendo para a gente não, mas era mais fácil, era talvez melhor cadastrar a igreja para receber uma oferta dessa do que pedir aos irmãos uma oferta para essa. Embora, abre um parêntese, penso que cada um de nós pode fazer um pouco, e quem sabe a gente não pode ainda levantar uma pequena, nem que seja uma pequena oferta, e mandar para lá, né? Só para você ter ideia, ano passado, a nossa regional aqui, que tem 52 igrejas, as 52 igrejas conseguiu mandar 15 mil reais, né? E foi uma bênção. Esse ano, o pastor Salmão colocou como meta 20, para amanhã as igrejas do Centro-Oeste de Minas, né, da nossa regional aqui, conseguir mandar 20 mil reais para a oferta de missões, arrecadado. Todas as nossas igrejas hoje estão falando de missões, com os irmãos que separaram uma oferta para trazer no dia, para mandar para lá, para que seja enviado um recurso de missões. Então, no mês de abril isso acontece. E aí, como eu disse, o segundo motivo é a gente ser uma missão. Nós somos, embora temos um CNPJ, somos independentes, não estamos filiados a uma outra igreja batista, já a convenção direto, nós ainda somos uma pequena missão, né? Nós ainda carecemos de auxílio. Por isso que eu até deixaria um recado para você assim, talvez você oferta em outro ministério, porque tem irmãos que ofertam em outro ministério, e aí você poderia olhar para o ministério que você congrega, né? Aqui na igreja nós temos irmãos que ofertam no ministério do Silas Malafaia. Eu não sou contra o irmão mandar oferta, ele é claro comigo, ó pastor, eu pago, há 30 anos eu mando 30 reais para o ministério do Silas Malafaia, acho que é uma bênção, acho que Deus multiplica isso aí na vida dele. Nós temos irmãos, talvez, acho que hoje não, mas já tivemos irmãos que ajudavam o R.R. Soares, que abençoavam o ministério do R.R. Soares lá com 15 reais. Não estou falando que quem faz isso faz errado, pelo contrário, é o reino, é a obra. Eles vão chegar com a televisão, com o programa de televisão, onde a gente não vai chegar. E isso aí tem que ser valorizado, e Deus usa mesmo, é o crente interdenominacional, para poder sustentar esse tipo de ministério. Mas antes de fazer isso, não deixe o seu ministério desprovido, né? Não deixe o seu ministério desprovido. O seu ministério paga R$ 2.200 de aluguel, paga R$ 150 de luz, paga R$ 54 de água, tem algumas despesas, né? Compra material para criança. Não deixe o seu ministério desprovido. Às vezes você está abençoando lá o Silas Malafaia, e a sua igreja aqui, você não faz nada por ela. Você está errado, né? Então, nós ainda somos uma pequena missão, carecemos dessa ajuda. Por isso que eu ainda não consegui, assim, ter o coração aberto, talvez esteja pecando com isso aí, para a gente poder fazer assim, ó, separa uma oferta, R$1 que seja, R$5 que seja, nós vamos juntar aqui, se o de nós tudo aqui der R$100, nós vamos mandar R$100, e aí ao invés de 20 mil, vai ser 20.100 reais, porque a Igreja Batista Nacional Atos participou, né? Eu acho que é válido. Então hoje, todas as igrejas estão fazendo culto de missões, então eu vou trazer para você alguns dados Batista Nacional, não é puxando a sardinha para nós, cada denominação vai ter aí os seus dados, embora eu vou apresentar aqui alguns dados que sejam nacionais, né? O primeiro deles é esse aqui, ó. O primeiro dia de oração, lá no dia 1º de abril, o motivo de oração era expansão cristã no Brasil. Dados da população brasileira,
no censo de 2022, aqui ó, atual, ó, 2022, é o último censo feito no governo Bolsonaro, né? Esse censo estava atrasado por causa da pandemia, e aí o governo Bolsonaro soltou o censo que foi feito. Deu a população brasileira de 203.080.756 habitantes. Essa é a população brasileira em 2022. A população de evangélicos no Brasil, 42.275.000. Um quinto, né? Um quinto vai dar quantos por cento? 20%? 20 e poucos por cento da população brasileira é convertida ou se declarou evangélica no Brasil. Esse número aqui é ótimo. Quando eu converti nos anos 2000, 12% da população brasileira era crente. Em 2000. Né? Então, em 25 anos, não é um crescimento absurdo, assustador, mas crescemos 8%. Né? Então, nós hoje somos 42 milhões de declarados evangélicos no Brasil. Esse evangélico no Brasil aqui não é católico, né? E faz parte de uma denominação cristã evangélica, seja ela pentecostal, neopentecostal, ultrapentecostal, tradicional, ortodoxa, adventista do sétimo dia, né? Aqui não conta algumas seitas, como Testemunho de Jeová, por exemplo, não entra nessa conta aqui, mas o adventista do sétimo dia entra. Então nós somos 203 milhões de habitantes, 42 milhões de evangélicos, ou seja, ainda temos aí 160 milhões de pessoas que precisam ser ganhadas para Cristo, ou que conhecem a Cristo de maneira errada. Irmãos, como que nós estamos relaxados em ser testemunhas de Jesus? Inclusive nós aqui, muitas vezes nos preocupamos mais em alguém sair de uma igreja e vir para a nossa, do que ganhar um dos 160 milhões que estão cegos na rua lá fora. Muitas vezes nós torcemos para alguém, para um grupo de irmão, sair da igreja do Zé e vir para cá. Nós estamos dando ajuda, por que você não vai lá para a minha igreja ajudar nós, já crente, formadinho? É até bom, né, que já vem crente, batizado, dizimista, ofertante, né? Já vem prontinho, é muito bom, mas não pode ser o nosso alvo. Se chega alguém de outra denominação, nós vamos receber, claro, de braços abertos, mas não pode ser o nosso alvo. Nós temos 160 milhões de pessoas que, se morrer agora, vai para o inferno, e nós não temos nenhum peso de consciência relacionado a isso. O Senhor nos confiou uma missão de evangelismo, e nós estamos esperando alguém sair da Assembleia de Deus para vir para cá. Isso é o que mais me contraria como é que chama quando muda de igreja mesmo? Fugiu a palavra aqui. Proselitismo. Proselitismo, obrigado, Silvio. É o que mais me incomoda no proselitismo. O que mais me incomoda. Recentemente tinha um casal aqui bem firme, testemunhou para mim: pastor, nunca aprendi Bíblia como nesse último ano. Estou bem. Nós visitando, falando, não, estou bem. Um proselitista, não posso dizer enviado do capeta porque é irmão, um proselitista vai lá, leva um café, faz uma mesa e tal, vai a pessoa embora. O que mais me incomoda no proselitista é isso aí. Por que nós não vamos atrás de um dos 160 milhões que estão cegos, que se Jesus voltar agora vai para o inferno? Por que nós não amamos almas perdidas? Por que nós, igreja do Senhor, não nos importamos com as pessoas que estão se perdendo? Por que nós não estamos nem aí se não estamos batizando? Por que nós não estamos preocupados que na nossa igreja não tem apelo para aceitar Jesus? Isso deveria nos incomodar, irmãos. Isso deveria fazer a gente perder noite de sono, porque é a missão da igreja, é o alvo da igreja. Nós erramos, porque eu não posso querer um dos 42 milhões. Nós fomos chamados para ganhar um dos 203 milhões lá, dos 160, que ainda não se converteram. Não dá, irmãos, o nosso pensamento está muito pequeno. Está muito pequeno.
Que adianta você olhar para a maior igreja talvez na cidade e saber de onde todos vieram? Você vê foto da maior igreja da cidade, você fala assim, era Nova Aliança, era El Shaddai, era Assembleia, era Quadrangular, está lá agora. E os 160 milhões que estão morrendo? E os 160 milhões que estão condenados à morte? E os 160 milhões que estão usando drogas agora, que estão perdidos no vício, do alcoolismo, que estão com seus casamentos destruídos? O que nós, como igreja do Senhor, estamos fazendo? A quem nós estamos evangelizando? Às vezes queremos trazer alguém de outro, ou vamos embora com outro. Toda vez que alguém da igreja arruma uma amizade de outra igreja, o coração do pastor gela. Oh meu Deus, não deixa embora não, Jesus. Fico orando aqui para Deus mandar um marido para a Alessandra aqui da igreja. Sou Jesus, pelo amor de Deus, não coloca alguém para a Alessandra da outra igreja não. Para o Marcos, Jesus, faz o Marcos arrumar uma namorada aqui na igreja. Não, pode parar de orar. Tá bom demais, mano. Caçar problema não, né? Irmãos, nós temos que pensar nos 160 milhões. Como cristão, qual foi a última vez que você olhou para quem orou, para quem está perdido? A começar por quem está perto de você. Os da sua casa. Não é igreja que eu estou falando, é Jesus. Os da sua casa, os do seu local de trabalho. Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você clamou pelas almas perdidas? Qual foi a última vez que você chorou, entendendo que para Deus uma alma vale mais do que o mundo inteiro? Qual a última vez que você evangelizou sem raízes denominacionais, apenas para apontar o nome de Jesus que nós cantamos aqui, que é sobre todo nome, que tem todo o poder? Qual foi a última vez? O próximo dado que vai aparecer para nós aqui, ó, os dados regionais. Eu gostei desses números aqui, ó. Essas imagens, esse aqui é o 9º dia, tá vendo? Se você quiser dar uma olhada depois, igual eu falei para os irmãos, eu falo pouco, né, aqui na igreja, deveria falar mais. Siga as redes sociais da nossa convenção, amém? cbn.org, cbn.missões, cbn.mulher, cbn.org. Eu vou compartilhar no grupo lá alguns canais. Irmãos, nós temos vários materiais, muitos eventos, nós não somos pequenos, nós somos grandes, temos muita coisa mesmo. Inclusive aqui na região, nós temos um trabalho de mulher que é tão grande, que ele se regionalizou. As cidades próximas têm o encontro de mulher a cada 2 meses, porque juntar as mulheres tudo, não estavam conseguindo. O evento que as mulheres realizam da nossa regional aqui, perto de Lagoa da Prata, da nossa regional, costuma juntar 1000 mulheres. 1000 mulheres. Então assim, nós temos muita coisa, tem jovens, né? Tem Juban, tem missões, essa página aqui é cbn.missões, está lá no Instagram, tem Facebook, tem YouTube. Esse aqui é o 9º dia de oração, ó, dados. Quantidade de municípios na região sudeste, lá tem todas as regiões, eu peguei a sudeste porque é a nossa, né? Ó, Minas Gerais tem, a regional sudeste tem 1.668 municípios, o dado aqui é Batista Nacional. A regional sudeste alcançou, temos, né, 1.166 igrejas. Então nós temos na regional sudeste, Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo, nós temos 1.668 municípios e temos 1.166 igrejas. Nós temos 500 municípios que ainda não foram alcançados por uma igreja batista nacional. Ou seja, ainda tem campo. Aqui perto de nós tem campo. Embora aqui em Lagoa da Prata nós somos 2 igrejas batistas nacionais, em Santo Antônio do Monte hoje não tem igreja batista nacional. Tinha até pouco tempo, né? Mudaram o nome da igreja, pegaram a igreja e transformaram ela numa church. Isso machuca o coração de um batista nacional. Não é filiado à convenção, né? Então não temos igreja em Santo Antônio do Monte.
não temos igreja em Japaraíba, não temos igreja em Iguatama, não temos igreja, não, em Arcos tem, temos uma congregação em Arcos, pessoal de Formiga tem uma congregação lá. Temos igreja em Moema, temos igreja em Luz, temos igreja em Pontes Pacho, temos igreja em Dores do Indaiá. Mas aqui perto de nós, aqui tem lugares que não há igreja, municípios que não tem igreja. Agora vamos lá. Em São Paulo, são 645 municípios, 188 igrejas. Para São Paulo eu achei muito pouco, né? Pensa para você ver, 600 municípios, 188 igrejas, só na capital deve ter umas 100. As outras 88 no interior do estado. É muito pouco, né? É muito pouco. Em Minas, nós temos 853 municípios, 621 igrejas evangélicas. Está bem evangelizado, mas há ainda 200 cidades aí que não foram alcançadas por uma igreja batista nacional. Só aqui na nossa região, só para você ter ideia do tamanho da região centro-oeste, nós somos 52 igrejas batistas nacionais, é quase 10%. A nossa regional aqui é tão forte que nós representamos quase 10% de todo o estado. Onde nós mais temos igreja é BH. Nós devemos perder assim, para o norte de Minas e Belo Horizonte. A nossa regional aqui é uma regional muito forte. Nós somos 52 dessas 622 igrejas. Agora o que me chama a atenção é aqui, ó, no Espírito Santo tem 78 municípios, 120 igrejas. Ó, o negócio aqui já melhorou, glória a Deus, né? Tem mais igreja do que município dentro do estado, né? Dizem, inclusive, que o estado com maior número de porcentagem evangélica no Brasil é o Espírito Santo. Com esse nome, né? Não é à toa, né? Espírito Santo lá, né, Silvio? O trem tá power lá, pegando fogo. E eu achei engraçado também no Rio de Janeiro, ó. O Rio de Janeiro tem 92 municípios, 237 igrejas. Os pastores querem tudo ir para a praia. Por que o moncado do Rio de Janeiro não vai para o interior de São Paulo, né? Querendo dividir o negócio, né? Lá no Rio de Janeiro, realmente, não sei se você já teve algum amigo no Rio de Janeiro, tem muita igreja no Rio de Janeiro, é igreja demais. Todo mundo que a gente conversa sobre Rio de Janeiro, assim, que é de lá ou que vai lá, fala que tem assim, uma igreja atrás da outra. É lá em Goiânia, parece. São muitas igrejas assim, em pouco espaço, às vezes porta a porta, uma do lado da outra, na mesma rua, cheio de igreja, né? Muito cristão, graças a Deus. E o Rio de Janeiro tem um dado assim, que não é muito bom, porque parece que o Rio de Janeiro tem 55% da população protestante. E é o estado com maior índice de criminalidade, de pobreza, de assalto do país, né? Ou seja, mesmo o número de evangélicos sendo maior, não conseguiu diminuir algumas taxas que em situações de avivamento, geralmente são diminuídas, né? Tem um país, não sei se é Porto Príncipe, que experimentou recentemente um avivamento aqui da América Latina, e o país inteiro se converteu, embora o presidente prendeu, todo mundo que tinha tatuagem, o presidente prendeu. Tem tatuagem? Prende. Mesmo se o cara fosse bom, ele foi preso. Mas houve um avivamento no país, e assim, os índices de criminalidade, o país morria, acho que era 100 pessoas a cada 10 mil habitantes por ano. Foi a zero com o avivamento que teve lá. Zero homicídios por 100 mil habitantes por ano. Então, assim, por causa do evangelismo, né, da salvação. E no Rio de Janeiro isso ainda não aconteceu. Então, nós temos 92 municípios, 237 alcançados. Batistas nacionais no Brasil. Dados, quantidades de igrejas e congregações batistas nacionais em todo o Brasil. O Brasil tem 5 mil, o dado estava ali, mas eu perdi. Tem 5.500 municípios. O Batista Nacional chegou em o Batista Nacional tem 2.672 igrejas. Irmãos, além de a gente estar passando dado, porque eu estou falando sobre missões, isso aqui é para apontar também que a gente não está sozinho, né? Você não está sozinho. Nós não somos uma igreja solta por aí. Nós temos uma família. Essa família faz missões,
Essa família tem seminário teológico. Essa família realiza evento de homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Essa família faz congressos anuais. Essa família tem presidente, secretário, tesoureiro, líderes regionais, né? Inclusive a diretoria foi eleita esse mês agora, de abril. O pastor Wellington foi reeleito por mais 2 anos. Muda a cada 2 anos e cada um pode candidatar 2 vezes, né? Então o pastor Wellington ganhou, ficou 2 anos, agora vai ficar mais 2 anos, né? Uma pessoa assim, que a gente conhece, que é da minha convivência em Belo Horizonte. Todas as vezes que a gente vai em BH, a esposa dele sempre trata a gente com muito carinho, a Vanessa, né? Ela nem conhece a Edileia, e trata a Edileia com todo carinho do mundo, meus meninos, né? A Vanessa é uma amiga, e é a esposa dele que a gente tem. E assim, são pessoas de Deus mesmo. Nesse evento que a gente foi com o pastor Jadir e o Maurício, lá dos casais, era para dormir em dormitório, porque eu peguei as últimas vagas, eu resolvi de última hora, e aí eu fui, e aí a gente ia dormir em dormitório. Na hora que a gente chegou lá, aí a Gabriele foi na Vanessa e falou assim: ô Vanessa, arruma um chalé, eu queria tanto ficar num chalé. Pois a Vanessa, tipo assim, tinha uns 200 pastores, irmãos. Tipo assim, nós somos ninguém, talvez nós somos pastor de uma das menores igrejas deles, né? E aí a Vanessa assim, arrumou um chalé para a Gabriele, falou assim: ó, eu vou arrumar. Acho que moveu alguém, um menino doente, arrumou um trem lá, colocou a Edileia, mas a Gabriele dentro de um chalé. Aí tipo assim, eu, Maurício e o Jadir fomos pro dormitório, né? Mas a Denise, a Edileia e a Gabriele ficaram num chalé assim, de frente para a piscina, um negócio mais top. Tipo assim, eu me senti honrado demais, porque é pessoal assim que são amigos da gente, a gente conhece. Então assim, a gente do nosso convívio mesmo, que são os presidentes, né? E quem sabe numa oportunidade a gente traz aqui no aniversário da igreja, alguma coisa assim. A nossa regional aqui, há muitos anos, né, é o pastor Salmão, de forma direta ou indireta. Houve um período que era de forma muito indireta, mas de uns anos para cá, ele abraçou a causa novamente, né? Pregou aqui no aniversário da igreja ano retrasado. É conhecido de alguns irmãos da igreja, do Silvio, da Márcia. Foi o cupido do casamento do Silvio e da Márcia, mais ou menos, né? Mais ou menos. Atirou uma flechinha longe, assim. E aí é conhecido de alguns irmãos, já esteve aqui, é o nosso presidente regional, né? O nosso coordenador regional. Hoje o coordenador regional, a convenção, ela tem tanto para as igrejas quanto aos pastores. Nosso coordenador regional é o Vicente, lá de Pará de Minas também, que ele é um cargo, não é eleito, é um cargo comissionado. E aí o Wellington colocou ele como coordenador dos pastores há 2 anos, provavelmente ele vai continuar por mais 2 anos, né? Já foi gente aqui da cidade, né? A cidade já teve esse privilégio de ter o coordenador regional, tanto com o Sandro, na época da Nova Aliança, quanto com o pessoal da El Shaddai também. E então assim, é uma instituição organizada. Hoje nós não estamos sozinhos, nós temos 2.672 igrejas. Você pode entrar no site mesmo. O site é www.cbn.org.br. Lá no site, além de muito material informativo, como o Batista Nacional, que é tradicionalíssimo no Brasil, você localiza a sua igreja lá. Você procura lá por cidade. Você pesquisar lá Lagoa da Prata, vai aparecer o endereço da igreja atualizado lá, né? E você procurar na sua cidade, onde você era, lá, fazendo olhar lá no interior do Maranhão, onde é que era a Igreja Batista Nacional, você acha, né? Então assim, nós não estamos sozinhos, nós temos 2.672 igrejas. Outro dado importante é esse aqui, ó. 2.908 pastores, o 18º dia, foram a oração pelos pastores, a chave para a obra missionária. Quantidade de pastores batistas nacionais. 2.908 para 2.672, vai dar aí 250, né, numa conta rápida. 250 mais pastores do que igreja, mas é pouco, tá? É pouco. É pouco. Se a gente pegar, por exemplo, a igreja lá de Nova Serrana, a igreja de Nova Serrana tem uns 10 pastores. Uma igreja tem 10 pastores, entendeu? Então assim, se você pegar as grandes igrejas que precisam de mais pastores, a maioria das igrejas nossas,
com mais de 100 membros, tem 2 pastores consagrados, né? Tem 2 pastores, então o número é muito pouco, falta pastor. Se a gente for para o interiorzão brabo aí do Brasil, falta pastor. No interior de Minas, falta pastor. Não falta só recurso não, falta o obreiro. E o pastor é a chave da obra missionária, porque quando a gente fala de missão, não existe uma competição. Quem é maior, o missionário ou o pastor? Quem é melhor? Quem é mais abençoado? Quem é mais ungido? Não, cada um tem seu papel. E geralmente quem envia é o pastor. Por isso que o pastor é a chave. Vamos supor, nós não temos igreja em Japaraíba. Aí nós vamos abrir uma frente batista nacional em Japaraíba. Então o pastor vai enviar alguém para lá. Vamos supor, pega aí o Rian e manda o Rian lá. Pega o Cícero ou o Cícero. Vamos abrir uma congregação lá em Japaraíba. Então, assim, depende do pastor. O pastor é a chave para poder enviar, porque é do pastor que talvez vai vir o coração para o recurso, para pagar o aluguel lá. É do pastor que vai vir o envio do obreiro, do missionário, né? Eu gosto muito de congregações de bairro na cidade, acho que é uma bênção, não tenho nada contra. Se Deus nos deu a oportunidade de ter uma congregação de bairro, eu não vejo problemas relacionados a isso. Há problemas quando o pastor é imperialista, acha que tudo é dele, que tem que ser ele, que é ele que manda, aí vai dividir. Eu acredito que esse não é o meu coração, tomara que nem nunca seja. Mas acredito mais ainda que ao invés de abrir uma congregação de bairro, quem sabe Deus não nos usa para abrir uma congregação aonde não tem, né? Ah, pastor, mas lá já tem a assembleia, mas é um outro estilo, né? Ah, lá já tem uma quadrangular, mas é um estilo diferente, né? Alcançar uma frente aonde ainda não se tem uma igreja batista nacional, eu acho que seria mais proveitoso do que eu colocar uma congregação lá no bairro, para pegar irmão de outra igreja, para ficar mais perto da casa dele, eu poder bater no peito e falar assim, eu tenho uma congregação, porque irmãos de outra igreja ficou lá. Então assim, um dos focos que nós temos que colocar no nosso coração, é essa fome, essa sede por alcançar os lugares que ainda não foram alcançados. Então nós estamos aqui, ó. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, talvez essa palavra seja uma palavra muito técnica, talvez essa palavra seja uma palavra mais informativa. Eu poderia dar para você muito mais informações, e acredito que fiz isso até, muita informação, por causa dentro do tempo que nós temos, que é pouco, né? Mas é muito pouco, porém, extremamente necessária. Irmãos, nós precisamos acordar para a obra missionária, para que o nosso Deus venha. O Evangelho precisa expandir, irmãos, o reino precisa expandir. Essa cadeira vazia ao seu lado, ela precisa ser preenchida, preferencialmente por alguém que ainda não foi alcançado pela graça. Ela precisa ser preenchida por alguém que ainda não bebeu da água do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos acordar para a obra missionária a qual o Senhor nos comissionou para fazer. Vivemos uma geração muito egoísta, egocêntrica. Nós somos assim. Estamos na igreja às vezes preocupados apenas com nós mesmos, com os nossos problemas, com as nossas dores, com as nossas angústias, e muitas vezes não lembramos das almas que estão se perdendo lá fora. Às vezes até atrapalhamos as que chegam, porque às vezes chega um visitante na igreja, você poderia dar um abraço, tratar bem, receber ele bem, auxiliar, mudar a vida dele através da sua atitude. E muitas vezes nós ajudamos a sair, nós criticamos, não recebemos bem, não abraçamos e aí empurramos para ir embora. Nós precisamos entender, irmãos, que o nosso coração precisa arder em fome e sede por almas perdidas, em crescer, em ganhar, em levar pessoas para as nossas casas, na célula, no culto familiar, que vai sair, você pode ter certeza, vai sair. Nós precisamos, em nome de Jesus, evangelizar nossos amigos,
Você é capaz de sentar com uma pessoa, amigo seu, num barzinho católico. Você é capaz de ir na festinha, de caminhar com ele, de sair com ele, de estar com ele, de passar o dia inteiro com ele, e é incapaz de trazer ele para conhecer Jesus. Não é a sua igreja, é Jesus. Jesus. Então nós precisamos acordar para a obra missionária, para que o nosso Deus venha. Ele está às portas, Ele está aí, né? O momento que nós vivemos é muito propício. Não quero mudar o assunto, mas não posso deixar de dar uma deixa, né? Durante essa semana aí, o mundo perdeu o Papa. Estamos vivendo mais uma transição papal, dentro do maior segmento cristão do mundo, que é o catolicismo romano. Um homem de respeito, aliás, uma pessoa influente mundialmente falando, né? Francisco é alguém respeitado. Ele é 1,3 bilhões de seguidores. É alguém, irmãos, que na hora que for eleger outro para o lugar, eu quero acompanhar. Eu acompanhei cada detalhe das 2 últimas transições, né? Acho que na última Edileia falou assim: eu não aguento mais se assistindo trem da eleição do Papa. Toda vez que ia ter o conclave, o negócio entrava ao vivo, eu ainda não trabalhava fora, eu estava lá agarrado. Aí subia a fumacinha preta: não temos Papa. Eu, sacanagem. Na hora que deu, abemos Papa, até eu arrupiei, né? Oh, beleza, temos um Papa. Chegou o vezinho diácono lá e nem falou direito: abemos Papa Francisco. Então é um líder mundial, alguém a ser respeitado. E escatologicamente existem profecias. Existe uma profecia de um profeta, um dito profeta católico chamado São Malaquias, e ele profetizou que haveriam 356 papas. O Francisco foi o de número 355. O São Malaquias disse que o último Papa, o de número 356, que seria o último Papa antes de Jesus voltar, se chamaria Pedro. Olha aí, irmão. Se semana que vem eleger um Papa e ele chamar Pedro, amarra suas botas. Pede perdão que o profeta estava certo, né? Se não chamar Pedro, aí o profeta é falso, a gente esquece a profecia dele. Mas se esse próximo Papa aí chamar Pedro, eu estou atento. Se o camarada chamar Pedro, ô Marcos, eu vou... Já sei. Ele já acertou o 350, chegou, né? Chegou no 356. Se esse aí falar que vai chamar Pedro, você amarra suas botas, que o negócio, a profecia do companheiro aí está cumprindo, né? Mas isso foi só para descontrair, é uma profecia. Eu, claro, estou atento aí às movimentações do conclave. Há indícios de que o secretário do Francisco é o mais cotado. Eu não sei falar o nome dele aqui porque é difícil. E inclusive ele deve se chamar, né, nessa linha de pensamento que eu tenho acompanhado do conclave aí, Francisco II. A ideia da igreja é dar continuidade ao que o Francisco começou, e a igreja está no ano do jubileu, e aí eles não podem demorar na transição papal, então vão para um remédio rápido. Ó, esse aqui, cara aí já está no comando mesmo, vai ficar ele vai chamar Francisco II. Mas, se assumir um companheiro lá e chamar Pedro, aí o cara lá está certo, o São Malaquias está certo, você abre seu olho, né? Então, irmãos, nós estamos vivendo mais uma transição papal. Tudo isso é indício de que o nosso Deus está voltando. E um dos propulsores para que Jesus volte é justamente o evangelismo, a obra missionária. É justamente a obra missionária. Acorda, a igreja do Senhor, desperta. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Ou será que nós vamos ficar nessa assim, contar seu amigo converte? Ah, você converteu? Que bênção! Vão lá para a minha igreja. Aí está o outro pastor lá, urrando, lá suando, trabalhando, custa ganhar uma alma para Jesus, você chega lá, tira a alma da igreja dele, leva para a sua, quando não acontece o contrário. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém, que você pregou para alguém, que você se importou com 160 milhões de habitantes no Brasil, que conhecem a Cristo de maneira equivocada, que se morrer agora vai para o inferno, de acordo com os princípios bíblicos? Que dia, irmãos, que nós nos importamos? Eu não sei se Deus vai te chamar
para pregar o evangelho lá nos países muçulmanos que ainda não foram alcançados, ou lá no interiorzão do Brasil, que o evangelho ainda não chegou, porque há lugares no Brasil que o evangelho ainda não chegou, né? Na escola de profetas aqui, a Zena sempre compartilhava do interior do Maranhão, aonde nem tecnologia direito chegou ainda, nem internet chegou, o que dirá o nome de Jesus, que provavelmente chegará por esses meios. Então assim, o que é que você tem feito? O que é que você tem orado? Será que você está aí como cristão só enchendo a sua barriguinha espiritual, só se alimentando, se tornando um reclamante da fé, porque você já acha que você já sabe tudo, e pelas almas perdidas, irmãos? E a disposição para acordar no sábado de manhã, entregar um folhetim com bis na porta do supermercado? Qual foi a última vez que você fez isso? Que a sua resposta para mim tenha sido assim: ontem eu fui, pastor, e o senhor não foi. Por quê, irmãos? Nós precisamos acordar. Acorda, igreja. Desperta, igreja. Nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos pensar só em nós. Na hora que você chegar no céu, como estará a sua coroa? O que é que você vai apresentar ao seu Deus? Como que foi o seu trabalho ao Senhor? Não vai colar, chegar no céu e falar assim para Jesus: ah, eu sofri demais, Jesus, eu era igual Lázaro, foi só chagas, só pobreza. Isso não vai colar não, irmãos. Ah, eu sofri muito, o Senhor não me curou. Cuidado com o que você vai falar com esse, senão ele manda você para a esquerda. Não vai colar não, irmãos. Deixa de ser egoísta, de ficar olhando só para a sua própria dor. Vamos fazer o comissionamento que o Senhor Jesus nos ordenou a fazer. Olha lá, ó. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. A primeira coisa que o crente precisa fazer para evangelizar é ser cheio do Espírito Santo. Oh, Jesus poderia ter mandado você ler a Bíblia toda. Para evangelizar tem que ler a Bíblia toda. Para evangelizar tem que decorar versículo bíblico. Para evangelizar tem que ter feito seminário. Para evangelizar tem que ser missionário. Não foi nada disso que Jesus falou. Para evangelizar tem que ser cheio do Espírito Santo. Se você sente um frio na espinha durante a pregação, se você consegue chorar durante o louvor, se você escuta Deus, se você sente a presença de Deus perto de você, você está pronto para evangelizar. Você não precisa de mais nada. Pastor, mas como é que eu evangelizo? Ah lá, ó. E serão minhas testemunhas. Você consegue ler a frase desconfigurada lá em cima? Tem que colocar no lugar. A frase é: testemunhando salvação no poder do Espírito. O que eu prego, pastor? Você é uma testemunha do que Jesus fez na sua vida. E eu não estou falando do dinheiro que Ele te deu, porque acho que entre nós aqui Ele ainda não deu dinheiro nenhum. Tomara que te dê. Né? Faça você um grande empresário, você faça assim: eu sou a Universal, olha o que Jesus fez, né? Tomara que você seja, eu não vou achar ruim. Não estou falando do dinheiro que Jesus te deu. Não estou falando do diploma que Jesus te deu. Eu estou falando de ser testemunha do bem mais precioso que o Senhor te deu. A salvação. O seu nome escrito no livro da vida. Sabe o que você evangeliza? Ele é maravilhoso. Ele vai te livrar do fogo do inferno. Ele vai te levar para o céu. Eu não sei se rico, pobre, doente, curado, mas céu Ele vai te dar, salvação Ele vai fazer. Nós somos testemunhas de Cristo. Sabe por que Ele fez, Silvio, na sua vida? Ele fez, Tiago, na minha vida. Ele fez, Marcos, na sua vida. Testemunhal. Nada ganha mais no marketing ou em qualquer outro lugar do que um testemunho. Às vezes você fica querendo que o pastor explique para o seu amigo a dúvida para ele converter. Não é isso que converte uma pessoa. Sabe o que converte uma pessoa? O seu testemunho. O Marcos está aqui, é da área da comunicação. O que o Marcos mais vende na área da comunicação chama, ele já me compartilhou isso, testemunhal. Tem a propaganda de rádio. Compre lá na sorveteria do Milton, sorveteria Bom Gosto, Avenida José Bernardes Maciel. Fiz até o merchan, hein, Milton? Depois tem que pagar o patrocínio.
spot, né? Isso é um spot, tem esse spot. Sorveteria Bom Gosto, do Milton, lá na José Bernardes Maciel. Aí o Marcos chega para o Milton e fala assim: ô Milton, sua propaganda está boa, está dando resultado, mas aqui, posso falar? Aumenta um valorzinho X aqui, o Milton, pode. Aí na hora da propaganda do Milton, o Marcos pega o microfone e é só passar um spot e fala assim: gente, lá na sorveteria do Milton, tem um sorvete de laca flocado, né, que eu sempre compro dele lá. Tem um sorvete de laca, não tem igual na cidade. Não é, Milton? Aí o Milton, é mesmo, vai lá, vou fazer um desconto para você. Chama testemunhal. Essa é a propaganda que vende. Você já viu a propaganda da mulher do ômega 3? Aqui eu tenho ômega 3, né? A mulher do ômega 3, como que ela vende ômega 3? Passa a velhazinha assim: nossa, eu tinha dor, estava doendo, tomei ômega 3, sarei. Não é assim? O pessoal da Grotadas A2A2 colocou uma mulher no rádio, a mulher fala assim: nossa gente, tem que levar esse leite, o pessoal em Belo Horizonte analisar. É o testemunhal. Isso não é deles não, isso é nosso. Eles copiaram. O Marcos copiou isso aí, inconscientemente talvez. Sabe como que você evangeliza? O que Jesus fez na sua vida. Se eu contar para alguém o que Jesus fez na minha vida, de onde Ele me tirou, não é porque passou 25 anos, não. Eu lembro como que se fosse ontem, de onde Jesus me tirou e para onde Ele me trouxe. Você é crente, mas pergunta para o Silvio, de onde Deus tirou ele. Pergunta para o Marcos, com todo respeito, Marcos, não sei se posso citar. Marcos já teve tentativa de suicídio antes de Jesus. Salvaram ele, ó, não era nem para estar aqui. O Marcos passa uma prova grande, né? Sempre passou uma prova grande, mas não pode nem reclamar, que o que Jesus já fez na vida dele. Pergunta para o irmão, de onde tirou? Onde Jesus colocou? Eu lembro do Maurício ali, ó, numa broça, sem placa, sem carteira, aprontando, converteu, num evangelismo que a gente fez na praça, lá no bairro Marília. Os irmãos fizeram um teatro lá. O Maurício achou uma carta na sua avó, estou lembrando direito, é isso mesmo? Oi? O Paulo, né? Nós fizemos uma carta para os vizinhos lá no bairro Marília, distribuímos as cartas. O Paulo, na época, estava na Paulo de Uberaba, foi lá, conversou com o Maurício. A Luana, tadinha, sozinha, triste, não arrumava namorado. Aí chegou o Moreno, né? Chegou o Moreno, resolveu o problema da Luana, né? Então, pergunta onde tirou. Pergunta aí para os irmãos o que é que Jesus fez. É isso que é ser testemunha. Você não precisa saber Bíblia, ter ido para o seminário para pregar. Você vai ser uma testemunha de Jesus. Aonde? O texto ali é figurativo. Judeia é onde você está. Samaria é o seu bairro. Judeia é onde você está. Jerusalém é onde você está. Judeia é o seu bairro, sua cidade. Samaria é o estado e os confins da terra. Mas onde você começa? Jerusalém. Você começa com a sua esposa que não é crente, seu marido que não é crente, seu filho que não é crente, seu vizinho, seu colega de trabalho, é a sua Jerusalém. A Gominha é minha Jerusalém, eu começo lá, eu tenho que começar lá. O Paulo, da Dani, o Batata, o Gabriel, da Semel, que é minha Jerusalém, eu tenho que começar ali. A Gominha lá é minha Jerusalém. Minha Judéia é Lagoa da Prata, regional aí, quem sabe, né? Programa de rádio que eu estou devendo o Marcos aí esse ano. Aí é a Judéia, né? Os confins da terra. Você pode mandar uma oferta para missões, igual a convenção vai fazer amanhã. Em nome de Jesus, vai juntar 20 mil, mandar para a obra missionária. As outras regionais, acho que deu mais de R$1 milhão ano passado, juntando tudo, né, no Brasil inteiro. E para sustentar a Jami, que é o nosso departamento de missões. Então assim, nós temos que acordar, irmãos. Nós temos que despertar. Nós temos um comissionamento.
um chamado ao evangelismo. E isso não é individual, não. Isso é a igreja prega, a igreja evangeliza, a igreja cresce, em nome de Jesus. Se coloque de pé, aleluia. Eu já dei os avisos, já passei um pouco do horário, então os irmãos vão cantar um hino, e eu vou, no meio do hino deles eu vou encerrar, mas é claro que a gente não pode deixar de orar, amém? Nós podemos deixar de orar, e que a nossa oração hoje seja para que o Senhor nos desperte, relacionado a missões, amém? E eu tenho uma palavra para você, Deus colocou isso no meu coração aqui agora. Talvez você entrou aqui querendo ser tratado, querendo ser consolado, querendo ser fortalecido, e Deus manda dizer para você, que veio aqui para ser consolado, ser tratado, ser fortalecido e ouviu sobre missões, manda falar para você, evangeliza, faz a missão e Ele vai cuidar de você, porque primeiro, irmãos, nós temos que aprender a cuidar das coisas de Deus. Você está querendo reclamar de Deus e não está cuidando das coisas dEle, cuida do reino. O que você acha que é se preocupar primeiro com as coisas do reino? Cuida primeiro do reino e deixa que Deus vai cuidar, vai sustentar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Como um farol que brilha à noite, como Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.